E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre especificidade. O que que é especificidade, né? O princípio da especificidade, ele indica que os ganhos de desempenho são maiores quando os exercícios imitam os padrões de movimento e demanda energética dos esportes ou da atividade fim. O que que é especificidade, né? É você construir dentro da sua rotina de treinamento gestos motores e padrões de treinamento que têm a ver com a atividade fim. É você imaginar que um nadador, o treino principal dele tem que ser nadar. O cara vai participar de uma competição de natação e ele mais corre do que nada. Ele vai ter um ganho direto? Vai. Mas a atividade fim é natação, então ele precisa treinar algo que seja específico à modalidade dele. Esse é um exemplo para vocês entenderem o conceito de especificidade. Só que a especificidade ela é dividida em basicamente 4 núcleos. Especificidade energética. O treinamento deve priorizar os sistemas energéticos dominantes do esporte. Exemplo, aeróbico para maratonistas, anaeróbico para velocistas. E aí eu vou explicar para vocês esses dois conceitos, o que é anaeróbico e o que é aeróbico. Anaeróbico vem do conceito de falta de oxigênio. Você gerar movimento sem oxigênio. E aeróbico é o contrário, é o conceito de você produzir movimento com oxigênio. Então, vou pegar dois exemplos, tá? Um exercício anaeróbico, do ponto de vista de esportes, seria uma prova de 100 metros rasos, de corrida. Bolt, quando corre essa prova, o cara não respira. Ele prende a respiração, faz os 9 segundos dele ali e ele respira lá no final hiperventilando. Então, com a ausência de troca gasosa, ele explode num curto espaço de tempo, cumpre aquilo que ele tem que cumprir, e quando ele termina, ele está hiperventilando, que é o quê? Aquela respiração ofegante, onde ele está fazendo a troca gasosa e o que a gente chama de hipercompensação. O exercício aeróbico é quando você vai fazer uma atividade longa e é onde você vai estar respirando o tempo todo. Uma corrida de 10 km, você vai ficar respirando a cada passada, você está fazendo a troca gasosa. Isso é especificidade energética. E aí, do ponto de vista prático, se você pegar uma modalidade ou um determinado metodologia de treinamento onde você quer trabalhar algo específico, a especificidade do treinamento ela precisa ser coerente. Por exemplo, um velocista, o cara vai trabalhar muito tiro. Então, ele vai treinar dentro de uma ideia anaeróbica. O cara que é nadador, o cara que é uma prova mais longa, ele vai trabalhar ali com uma ideia de aerobiose, a ideia de você botar o teu corpo para usar essa via metabólica de acordo com a modalidade cujo qual você quer treinar. Especificidade neuromuscular. Exercícios devem envolver grupos musculares que sejam coerentes do ponto de vista motor ou similares ao esporte. É você imaginar, por exemplo, que se você vai fazer um trabalho de força ou de resistência na sala de musculação com um lutador, é interessante que você use exercícios de força imitando os gestos motores da luta. E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso lá em meados de 2005 com um professor que eu considero uma referência no Brasil chamado Valdemar Guimarães Neto, que ele foi o preparador físico do Vanderlei Silva na época que ele estava no Pride no Japão. E ele mostrou para a gente alguns vídeos do Vanderlei treinando musculação. E o que, que ele fazia? Ele jogava muita carga para fazer exercícios que vocês conhecem, por exemplo, um supino com halter, aonde ele colocava o cara deitado numa angulação em que o cara ficava com a cabeça meio para baixo, assim, num banco declinado, e o cara com uma mão só, o cara fazia um movimento de soco, segurando aquele halter pesado, o Vanderlei em cima dele com a mão como referência, como se fosse uma manopla, ele socava, tocava o halter na mão e voltava, socava e tocava. Então, o que que acontece? Do ponto de vista prático, depois que ele fazia algumas sessões desse tipo de treino, quando ele caía por baixo dos caras e os caras caíam por cima, ele socava igual um cavalo de baixo para cima. Por quê? Porque ali você tinha o que a gente chama de especificidade neuromuscular. O cara tinha uma força brutal para socar de baixo para cima, o que não é um padrão comum. Mas como ele treinava de forma específica, ele ganhou essa qualidade, entendeu?
Especificidade técnica. A prática deve reproduzir os gestos técnicos da modalidade. Exemplo, chute no futebol, saque no tênis. Quando a gente fala de especificidade técnica, você pode trabalhar com a ideia de não imprimir esforço físico em grande quantidade. Vamos imaginar que qual dos senhores já não fez um treino de saque velado na frente do espelho com a arma fria em casa? Isso é uma especificidade técnica. Limpa a camisa, faz o saque, apresenta. Guarda no coldre, repete 5, 10, 15, 20, 1 minuto, meia hora, de acordo com a demanda de cada um. Mas isso seria uma especificidade técnica. Existe grande demanda física do ponto de vista de esforço físico para fazer isso? Não. Mas você aprimora a sua técnica de resposta neuromotora de limpar e sacar. Correto? Especificidade de condição. Treinar em ambiente semelhante ao da competição, melhor adaptação. Exemplo, altitude para esportes de resistência. Não sei se vocês acompanhavam, eu acho que chamava Libertadores da América, né? Que tinha, eu acho que um campo que os caras jogavam numa cidade chamada Guayaquil, acho que era no Peru, na Bolívia, não sei. Mas que era um terror dos times brasileiros quando os caras iam jogar lá por causa da altitude, né? Capacidade física dos caras ficava reduzida, oxigenação menor. Aí, com o passar dos anos, os caras começaram a entender: opa, mas se a gente viajar 20 dias antes para lá e ficar treinando na altitude, a resposta metabólica dos jogadores vai ser melhor. Acabou o bicho-papão. Então, isso é o conceito de especificidade em condições. Vocês conseguem perceber as diferenças entre eles? Fica claro? Acho que os exemplos que eu dei também foram bons, né? Dá para ter uma ideia do que é cada uma dessas coisas. Aqui é só um pouquinho mais de teoria sobre o assunto. Ó. Corrida de velocidade, levantamento de peso, no futebol resistência, agilidade, potência, né, drills, que na verdade é assim, de que forma você pode melhorar essas condições usando alguns exemplos de treinamento. Natação seria eficiência técnica na água, treinamento específico, né? Aplicação do treinamento, treinamento funcional específico, exercícios que imitam os gestos dos esportes praticados. Aqui eu acho que cabe uma ressalva. E a gente entra de novo, tá, Jesus, naquela discussão inicial sobre as besteiras do Instagram. Precisa se ter cuidado também para não parecer ridículo. Esses dias eu estava olhando o Instagram e eu vi um vídeo, os caras fazendo uma piada com os policiais militares da Bahia. Porque lá no carnaval os caras descem a ripa nos malandros lá, né? Aí eu vi um vídeo que o cara botou uma barra amarrada num cabo no crossover e ele imitava o movimento de dar paulada nos outros. Depois ele botou uma caneleira na canela, prendeu num cabo baixo e ele ameaçava chutando os caras assim e fazendo a tração da carga. A gente sabe que isso é uma brincadeira, que é uma piada. Mas tem que tomar cuidado daqui a pouco para não aparecer especialistas por aí querendo aplicar esse tipo de treinamento, né? Treinamento de resistência específica, uso de protocolos que simulam a intensidade da duração da competição ou do treinamento específico que você quer fazer. Treino de velocidade e potência para esportes que exigem aceleração rápida, exemplo, futebol, basquete. Treino de técnicas e táticas. A repetição de movimentos esportivos melhora a eficiência biomecânica. Aí aqui eu acho que cabe o exemplo do saque velado que eu dei. Treino de técnicas e táticas. Que aí descaracteriza um pouquinho essa coisa da condição física, do esforço físico, né? Possibilidades de treinamento pensando e treinando um pouco fora da caixa. Aqui, galera, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre justamente tudo isso que a gente vem falando ao longo da aula, sabe? Sobre vocês, enquanto operadores de segurança pública ou responsáveis por outras pessoas dentro desse segmento que precisam fazer atividade física, de criar-se uma nova forma, uma nova ideia de fazer isso. E aí o Edilberto, que é o cara que bota os caras para correr lá, né, Edilberto? Criar rotinas de exercícios que englobem essas valências físicas. Vamos imaginar aqui o que seria uma,
uma rotina de exercício interessante para você, Gilberto, numa manhã de segunda-feira para os seus fuzileiros. Bora. Você estabelecer daqui a pouco uma distância de 400 metros. Você marca lá dentro do quartel, 200 metros para os caras correrem indo, 200 metros para os caras correrem voltando. E aí você vai dizer assim: eu quero que vocês façam isso no menor tempo possível. Os caras vão se carnear ali, vai sair um olhando para o outro, querendo chegar primeiro. Aí tu bota uma pimenta no negócio ainda. O último que chegar aqui é bunda mole, porra. Os caras vão dar o gás. Então vai chegar todo mundo hiperventilando. Você diz assim, galera, agora eu quero 30 flexões cada um, bora. Você vai trabalhar resistência periférica de membro superior. Depois de um tiro cardiorrespiratório. O cara faz flexão de braço. Bota os caras numa barra. Agora eu quero 20 barras, vai. Os caras fazendo. Depois você vai marcar ali 1 minuto de prancha. Bota todo mundo apoiado, cotovelo no chão, ponta do pé. O cara vai começar a tremer igual uma vara verde ali, porque tá trabalhando core. Na sequência, barriga para cima. Eu quero 30 abdominais remador. Vai, 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 vai. Depois, o que que você faz? Cria ali alguma coisa de movimento de equilíbrio. Um tem que carregar o outro, ou coisa do tipo, entendeu? E aí você cria ali uma sequência de estações de exercício e você diz assim: vai fazer o primeiro round, vai descansar 1 minuto. A galera vai dar uma baixada. Você diz assim: hoje o treino de vocês vai ser isso aqui, 4 rounds. Você gera vários estímulos físicos diferentes numa mesma sessão de treinamento, trabalhando valências físicas variadas e exercícios variados. Fica um puta treino, pô.